Patrício. Ela é a convidada de hoje do Fala Doutor, vem para responder as nossas perguntas e as suas também. A partir de agora, o ouvinte pode ligar para o 3838-1213 ou participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br, Michele. Doutora Silvia Patrício, boa tarde, prazer tê-la conosco. Boa tarde, Michele, boa tarde, Aldo. É muito bom estar aqui outra vez. Bom, doutora Silvia Patrícia, em relação a essa mudança climática, que não é muito... A gente tem um dia, está muito quente a temperatura, no outro já vem esse frio, essa temperatura baixa. Hoje pela manhã mesmo nós chegamos a casa aí abaixo dos 15 graus, que não é comum aqui para Afogados, nem para a região. Isso tem alguma coisa, às vezes, pode influenciar nos problemas respiratórios das pessoas, doutora? Pode, nem sempre respiratório, como dores ósseas. Aquelas pessoas que têm osteoporose, artrite, reumatoide, as pessoas que sofrem de asma, todas essas pessoas que têm metais, fazem cirurgia. Na época que está frio, então a pressão muscular baixa, a circulação diminui, porque os vasos se fecham mais com o frio, e assim faz com que existam muitas dores. As pessoas que têm problemas, principalmente dos joelhos, eles dormem com os joelhos aquecidos, né, porque no outro dia, quando está muito frio, eles não conseguem sequer andar. Então, a dica para essas pessoas que sofrem desse mal é aquecer, né, nunca sair sem um casaco, né, e estar sempre bem agasalhado para não sofrer tantas dores. Exatamente. E a compressa quente, dormir com os joelhos sempre envolvidos, bem agasalhados, porque as dores são terríveis. Quanto mais frio, mais as pessoas sofrem de problemas de dores. E respiratório também. Inclusive, eu tenho uma amiga, né, tinha a dona Carlinda. Talvez se ela tivesse um lugar mais aquecido, ela não teria vindo a óbito. Que muitas pessoas saem de São Paulo para cá para evitar exatamente, às vezes, morte por conta do frio. Por que nesta época do frio, doutora Silvia, as partes que sofrem mais, que doem mais, são os tornozelos e os joelhos? Exatamente a vascularização. São áreas bem vascularizadas. E quando está frio, a vascularização, que são as veias e as artérias, elas se fecham, elas tendem a fechar. Então, elas fazem com que tenha edema, porque o sangue não está circulando, e por isso que dói muito. Os dedos também doem muito, a mão também dói. Lembrando que se o ouvinte tem perguntas, pode ligar para o 3838-1213. Doutora Silvia, vamos falar sobre RPG, que é um tratamento bastante debatido e discutido. As pessoas têm procurado fazer esse tipo de tratamento? Ele é adequado para todo tipo de... todas as pessoas, ou existem aí particularidades? Foi muito boa essa pergunta, Michele, porque ainda ontem eu estive na Secretaria de Saúde, eu estive na 10ª falando a respeito disso. RPG é um tratamento que não são todos os fisioterapeutas que fazem, é uma especialização. A diferença de RPG e um fisioterapeuta RPGista é grande a diferença, porque eu trato uma coluna, ela diminui a dor, o paciente vai embora, 2, 3 meses ele volta com a mesma dor. RPG ele trata, porque com manipulação, contração das vértebras, trata escoliose, lordose, hérnia de disco. É o tratamento, e não, a fisioterapia trata, mas quando é com RPG ela não volta. Crianças que deixam, como nós temos muitas pessoas aqui que deixam de estudar, como Cleitinho, porque a postura dele era tão inadequada que ele sentia muitas dores. E RPG é o único tratamento que trata uma escoliose. Não existe outro tratamento, então RPG, plano nenhum cobre, não tem polícia, não tem... Bradesco, o único plano de saúde que cobre RPG que eu conheço aqui em Afogados é a Compesa, porque é um tratamento meio caro. É barato para o fisioterapeuta que vai fazer, porque você passa de 45 a 50 minutos com o paciente, fisioterapia com 25 minutos você tem resolvido. Então, ele fica um pouco caro. No Recife eu cheguei a fazer sessão de R$200. Se você for fazer uma sessão de R$200 em Afogados da Engazeira, é R$2.000 por mês. Não cabe do bolso nem do fisioterapeuta. Então aqui só existe eu e Angelim. Eu não tenho certeza se Angelim ou Alex, são um deles que fazem RPG e eu. E nós estamos tentando fazer pelo SUS. Doutora Silvia, a gente observando hoje até que diminuiu, mas no passado era comum
a gente observar pessoas que cresciam, ficavam com 1,80 m, 1,90 m, e a gente observava de alguma forma ela meio torta, não era aquele crescimento normal. Significava se na época ela tivesse feito um acompanhamento com um fisioterapeuta, com um profissional da área, ela poderia ter tido esse crescimento de forma adequada e não ficar aquela coisa torta, meio que capenga para um lado ou para outro? Com certeza. Você olha para um paciente, você vê que ele tem uma perna menor, que ele tem um ombro mais alto. Tudo isso é a escoliose. Então, você vê que a perna está menor, mas não é, tudo é a coluna. Se tivesse sido acompanhado, porque RPG é indicado para pacientes a partir de 7 anos. Antes de 7 anos não pode fazer, porque as vértebras ainda não estão formadas, ainda tem muita cartilagem. A partir dos 7 anos é onde começa o tratamento. E quando a pessoa está muito velho, também não adianta muito. Então, eu tenho uma faixa de idade. Você pega um paciente com 70 anos, não tente, você não vai pôr ele no lugar de novo. Você pode dar uma melhor qualidade de vida, mas não ter 100% de resultado. Muito bem, vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Quem fala? É a Daída. Pode fazer a pergunta. Quem já fez RPG e voltou às dores, aí com concentração é adequado não voltar às dores? RPG é um tratamento que você tem que fazer o tratamento. Depois que passarem as dores você tem que fazer 8 ou 10 sessões depois, para que essa dor não volte. Porque quando encaixa os ossos, aí tem um tempo para ele ficar ali, para ele ficar sempre no cantinho certo dele. Quando você faz o RPG e volta a fazer aqueles movimentos bruscos, ela pode rodar a vértebra. Então não tem um tempo adequado, mas se você tivesse feito RPG, tivesse feito com terapias manuais, que tem que usar a mão, porque existem 2 tipos de RPG. Tem um RPG que você fica sempre na posição de RAM, que nós chamamos quando todas as articulações se encaixam, e tem a fisioterapia RPGista, que é quando faz tração das vértebras. Então tem um tempo para que esses ossos são cheios de saliências. Ele tem que encaixar certinho e ficar ali. Então ele tem um tempo para calcificar no seu lugar adequado. E se imediatamente você fizer os movimentos bruscos, pode voltar uma semana depois, um mês depois. Se você fizer as posturas certas, não volta mais. Se o ouvinte tem alguma pergunta, é só ligar 3838-1213 ou participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Doutora Silvia, em relação a atletas, tanto de futebol como em outros esportes, voleibol, basquete e handebol e por aí afora, qual a área mais vulnerável do corpo desses atletas? Quando trata-se de jogador de futebol, sem dúvida, são o ligamento cruzado, né, que é no joelho. Mas quando é atleta de vôlei, de basquete, geralmente o ombro, luxação de ombro. Eles dão uma frouxidão ligamentar, que o nome certo é frouxidão mesmo, e o braço fica dolorido e dá capsulite adesiva em alguns, quando passa muito tempo com o braço em movimento, e outros tendinite. Para os basquete, vôlei, geralmente mais o braço, e jogador de futebol, o joelho.